E como nós prometemos, aqui estamos com a palavra do Senhor. A obediência nos leva aos céus. Queridos radiovintes, amigos, está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos, suportando, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em Salmos 37, versículo 11, onde os mansos são contemplados por Deus com a sua herança, morando e deleitando-se em abundância de paz na terra quando ele é manso, quando ele tem a sua mansidão, que ele obedece à palavra do Senhor. Vem, portanto, um fruto da mansidão que proporciona ao crente fartura de descanso e paz de espírito. Se você às vezes está perturbado, não sabe mais como viver no meio de tantos os problemas, nós lhe indicamos, portanto, que tem essa parte vinda de Deus, que é exatamente a obediência que nos leva aos céus. Obediência à palavra de Deus traz o fruto da mansidão. O homem valente, o homem ignorante, o homem que não tem paciência, ele fica com todas as características de quem está se distanciando de Deus. Porém, o fruto da mansidão vem proporcionar àquela pessoa que era valente, ignorante, que vivia no mundo, ele vem proporcionar uma fartura de descanso e paz de espírito quando ele opta em viver para obedecer à palavra do Senhor. E aqui está a palavra, o apóstolo dizendo: pois eu, preso do Senhor, peço que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Esse comentário de sobremodo instrutivo que na Bíblia o Espírito Santo seja simbolizado por uma pomba, Jesus por um cordeiro e seus seguidores por umas ovelhas. Todas essas figuras falam da mansidão, o fruto espiritual da obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na hora do seu batismo no Rio Jordão, em forma de pomba. João Batista, o precursor de Cristo, apresentou-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, sua natureza submissa é resumida em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus. Então aqui está um trecho que resume a nosso Cristo, a sua submissão, a sua natureza de cumprir com a vontade do Pai. O ajudará essa natureza linda e maravilhosa, nessa palavra que nós aqui estamos a fazer esse comentário, a compreender a importância da mansidão como fruto do Espírito em nós. Pela obediência à palavra de Deus, que nós podemos fazer uma definição à palavra mansidão, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 23,
que diz a palavra de Deus que provavelmente a virtude mais difícil de ser biblicamente definida, porquanto trata-se de estado interior e não exterior. Os três conceitos principais acerca do fruto espiritual da mansidão são os seguintes: primeiro, ser sempre submisso à vontade de Deus. Segundo, ser apto para aprender. Terceiro, ser atencioso à palavra do Senhor. E como sempre, essa submissão à vontade de Deus é o que Jesus expressou em Mateus 11, versículo 29. Ele diz a sua palavra aqui conosco, falando entre os discípulos, aqui nosso Senhor fez notória a sua mansidão e humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Estas qualidades são características de alguém que se submeteu totalmente à vontade de Deus. Aleluia. Ser apto para aprender é estar sempre aberto à aprendizagem, ou seja, não ser orgulhoso quanto ao que se sabe e o que precisa aprender. Foi o que Tiago diz, capítulo 1, versículo 21. Que nós não podemos ir além do que está escrito, temos que estar sempre submisso, aprendendo, e que Paulo também disse: aprendei de tudo e retende o que for melhor. O que nós vemos na terceira situação que nós colocamos aqui para submissão à vontade de Deus é ser atencioso. Na maioria das vezes o vocábulo significa demonstrar consideração, moderação, tranquilidade, atenção ou cuidado, ou ser paciente com os outros por amor. A mansidão, queridos irmãos, aleluia, segundo a Bíblia, nada tem a ver com covardia e fraqueza. Na Bíblia, nós vimos estas características relacionadas com coragem, fortaleza e resolução, como, por exemplo, Moisés era um homem muito manso, mas ao mesmo tempo estava pronto para agir nos momentos críticos da vida. Nós observamos que Moisés era considerado o homem mais manso, mas ainda matou alguém. Ele matou um, porque estava querendo denegrir os seus próprios irmãos. Queridos irmãos, a mansidão divina, o que nós aprendemos pela obediência à palavra de Deus, que proporciona em nós uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, porque também nos leva aos céus, pois a obediência nos leva ao céu. Conforme a palavra de Deus, a mansidão deve ser uma das qualidades do crente, daquele que serve a Deus, porquanto o Espírito de Deus habita em seu interior. Deus é perfeitamente manso e nós devemos imitá-lo, disse o apóstolo Paulo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Pois diz a palavra que Deus ira-se todos os dias, conforme Salmo 7, versículo 11. A ira de Deus é contra o pecado e o mal. Deus é nosso exemplo perfeito de mansidão associada à firmeza. A mansidão de Jesus, por exemplo, quando dos samaritanos recusou-se a dar as boas-vindas a Jesus, alguns discípulos perguntaram se ele permitiria que eles clamassem e descesse fogo do céu para destruir a aldeia. Sem demora, Jesus, nosso Senhor, os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, versículo 55 ao versículo 56. Então a mansidão de Jesus também é descrita, aleluia, admiravelmente em João capítulo 13, versículo 5. Jesus dando exemplo também, ali lavando até os pés dos apóstolos. Nesta passagem, Jesus, na sua humildade, ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando como devemos seguir. É o que nos diz a palavra de Deus. A maior prova da mansidão de Jesus, aleluia, vemos-la nas horas que precederam sua crucificação. Ele poderia pedir anjos de Deus e destruir aquele povo, porém não aconteceu. Ele se submeteu, ele suportou e fez tudo por amor a mim, por amor a você, a cada um daqueles que creem na palavra do Senhor. Aleluia.
Em sua submissão, Jesus Cristo, sua súplica foi de submissão total à vontade do Pai, embora essa significasse sofrimento indizível e morte. O que aconteceu e que realmente nós sabemos da história, Jesus se entregou, ele morreu na cruz por amor a cada um de nós. Em seu consentimento, aleluia. No momento da prisão, Jesus poderia chamar mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. No entanto, voluntariamente, ele permitiu que os soldados os aprisionassem. Mateus 26, 50 a 54. Jesus determinou isso na sua vida, de suportar tudo por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ser salvos. Aleluia. Em seu silêncio, mesmo sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos injustamente, Jesus não lhes respondeu palavra alguma. Mateus capítulo 27 e versículo 14. Aleluia. O Cordeiro eterno de Deus, em espírito de amor e mansidão, entregou-se de boa vontade para fazer expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ainda na cruz, aleluia, pronunciou palavras de perdão, aleluia, aos que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz, foram as palavras do Senhor. Glória a Deus. Então, referências bíblicas de mansidão pela obediência à palavra do Senhor que nos leva aos céus. A Bíblia nos mostra a mansidão. Está frequentemente associada a outros atributos ou em contraste com práticas erradas. Consideremos, portanto, queridos radiovintes, alguns textos bíblicos e seus ensinos para nós. Mansidão pela obediência à palavra e benignidade. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo fez um apelo aos coríntios dizendo: pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Benignidade, nesta passagem, diz respeito a suportar ofensas com paciência e sem ressentimento por amor a Cristo. Aleluia. Mansidão refere-se à brandura na conduta ou atitude e opõe-se à rispidez, à severidade e à violência ou a grosserias carnais de natureza adâmica. Quer dizer, o homem, ele sempre tem essa tendência, mas quando ele tem a sua obediência à palavra de Deus, ele opta para ser manso. Então vem a mansidão com a humildade. Estas duas virtudes estão intimamente ligadas. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz isso. Humildade contrapõe-se ao orgulho. É uma atitude de submissão e respeito aos outros, queridos radiovintes. Mansidão e sabedoria também, ela vem junto com a mansidão, vem com a humildade. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as obras de mansidão e de sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 13. Os sábios e inteligentes são mansos. Trata-se de um espírito de submissão e sempre inclinado à aprendizagem. Isto evidencia o fruto da mansidão que ele aprende por obedecer à palavra do Senhor. Mansidão e salvação por obedecer à palavra de Deus, porque o Senhor se agrada do seu povo, diz a palavra. Ele adornará os mansos com a salvação. Salmo 149, versículo 4. Observemos neste texto sua harmonia com o Novo Testamento, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a toda a vossa alma. Tiago capítulo 1, versículo 21. Neste texto, mansidão refere-se à inclinação para receber a palavra de Deus com um coração submisso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Exemplos de mansidão na Bíblia, nós temos muitos. Exemplos de Moisés, exemplo de Abraão, que é um exemplo notável desta virtude aplicada na resolução de disputa. Glória a Deus. Ora, não haja contenda entre mim e ti, disse ele, e entre os seus pastores e os seus pastores, porque irmãos somos, disse o nosso patriarca Abraão. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois,
aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, escolherei a esquerda. Então, querido irmão, aqui está o exemplo. À primeira vista parece que Abraão está perdendo terreno por conceder a Ló o direito de escolher. Contudo, no fim da história, o Senhor, aleluia, abençoou grandemente Abraão, Isaque, filho de Abraão, segundo o exemplo do pai, e também foi abençoado pelo Senhor. Às vezes a gente tem que deixar alguém vir escolher, cá, fazer, dar algum exemplo e até ensinar a gente tendo a consciência do que é certo, mas por submissão, por obediência, por mansidão e por ser salvo, exemplos aos outros, a gente suporta. Então Paulo escreveu muitas vezes acerca da importância de um espírito manso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Este fruto do espírito manifestava-se regularmente na conduta de Paulo para com os que estavam sob seus cuidados em sua submissão à vontade do Senhor. Antes de se converter, era um furioso perseguidor dos cristãos. Todavia, depois de sua transformação, praticou e ensinou o evangelho de amor e compaixão com mansidão e humildade. Isso é que é vida, é a transformação pela submissão da palavra do Senhor. Como nós aqui colocamos a obediência à palavra do Senhor. Deus recompensa aos homens. E aqui nós temos duas recompensas da mansidão. São mencionadas em Salmos 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Uma está relacionada ao fruto da mansidão, que contribui para o crente que possua o reino de Deus em sua plena esperança e expressão e manifestação quando o rei vier buscar a sua igreja. Abundância de paz, às vezes os ímpios conseguem o que desejam mediante grandes esforços e planejamento. Entretanto, no reino de Deus, os santos herdarão a bênção do Senhor, partindo de mansidão, segundo a Bíblia, conforme Jesus confirmou este fato ao anunciar as diretrizes do seu reino em Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Também somos recompensados por agir com mansidão em nosso relacionamento interpessoais. Trazemos, portanto, aqui rápidas palavras, nossa conclusão, da obediência à palavra de Deus que nos leva à salvação. Pense nas ocasiões em que o fruto espiritual da mansidão teria feito a diferença em sua vida. Mantenha-se cheio do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18, e este fruto virá com abundância em sua vida. Poderá submeter à vontade do Senhor, ser propenso a aprender, gentil e poderá ser mais abençoado e ponderado com os outros e capazes de controlar o seu espírito. Nesta oportunidade, vamos unir a nossa fé, orar ao Senhor que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos aqui, falando aos nossos irmãos radiovintes, amigos, que nós falamos aqui, Pai, a obediência que nos leva à pátria celestial. Ó Deus, amado Deus, maravilhoso Pai, abençoe a cada um. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, por meio desta palavra, que todos nós sejamos felizes, obedientes, cheios da tua graça, para a honra e a glória do teu nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém.